mudança silenciosa acontecendo na nossa cultura e que talvez seja uma das mais profundas das últimas décadas. Antigamente, quando duas pessoas discordavam, elas discutiam ideias, apresentavam argumentos, fatos, tentavam convencer uma outra. Hoje, parece que isso mudou, né? Cada vez mais as discussões terminam com uma frase que se tornou praticamente incontestável. Mas eu sinto que é assim. E quando alguém responde isso, a conversa praticamente acaba. Porque passamos a tratar sentimentos como se fossem argumentos, como se aquilo que alguém sente fosse o suficiente para provar que uma afirmação é verdadeira. Repara que eu não estou dizendo que os sentimentos não importam, tá? Não é isso. Eles importam muito. Eles revelam algo sobre nós, ok? Revelam nossos medos, desejos e experiências. O problema, meus amigos, começa quando confundimos uma coisa com outra. Um sentimento pode dizer muito sobre quem o sente, mas não necessariamente diz alguma coisa sobre a realidade. Eu posso sentir que ninguém gosta de mim e ainda assim estar totalmente enganado. Posso sentir que eu vou fracassar e mesmo assim ser perfeitamente capaz de vencer. Posso sentir medo diante de um desafio que na verdade é exatamente aquilo que eu preciso para crescer. Os sentimentos são reais, mas eles não são por si só um retrato fiel do mundo. Talvez uma das maiores confusões da modernidade tenha sido transformar a sinceridade em critério de verdade. Nós passamos a acreditar que basta alguém dizer "é assim que eu me sinto" para que qualquer questionamento pareça uma forma de violência. Só que existe uma diferença enorme entre respeitar o sentimento de alguém e concluir que aquele sentimento descreve corretamente a realidade. Imagine um médico que recebe um paciente convencido de que está tudo perfeitamente saudável. O exame mostra uma doença grave. O médico, ele devia dizer, já que você sente que está bem, então está tudo certo. Claro que não. A realidade continua existindo, mesmo quando ela contraria aquilo que sentimos. E eu tenho a impressão de que isso está mudando até a maneira como a gente pensa. Antes, uma opinião precisava ser sustentada por razões. Hoje, muitas vezes, ela é sustentada apenas por intensidade emocional. Quem demonstra mais indignação parece estar mais certo. Quem fala com mais convicção parece possuir mais razão. Quem se emociona mais durante uma discussão costuma receber mais apoio. Mas emoção nunca foi um critério confiável para distinguir o verdadeiro do falso. Ao longo da história, multidões inteiras sentiram entusiasmo por ideias desastrosas. Outras sentiram medo de pessoas inocentes. A intensidade de uma emoção jamais garantiu a qualidade de um julgamento. Talvez seja por isso que tantos debates pareçam impossíveis hoje. Já viram isso? Não porque as pessoas discordem mais, mas porque elas passaram a falar linguagens diferentes. Uma tenta discutir o que é verdadeiro, a outra tenta expressar o que sente. E essas duas conversas não são a mesma coisa. Se eu digo que determinada política econômica produz inflação, estou fazendo uma afirmação que pode ser analisada, testada, criticada. Mas se alguém responde apenas "eu sinto que não é assim", nós deixamos o terreno da razão e entramos no terreno da experiência pessoal. E experiências pessoais merecem respeito, mas não substituem argumentos. O mais curioso é que essa cultura acaba produzindo um efeito inesperado. Pessoas emocionalmente mais frágeis, não mais fortes. Porque se toda emoção passa a ser tratada como uma verdade absoluta, qualquer frustração se transforma numa crise de identidade. Qualquer crítica parece uma agressão. Qualquer discordância parece uma rejeição. Aos poucos, perdemos uma habilidade fundamental da vida adulta. A capacidade de ouvir algo que nos desagrada sem concluir imediatamente que fomos atacados. Existe uma frase antiga de Aristóteles, que eu gosto muito até. Ele dizia que o homem virtuoso não é aquele que nunca sente emoções, mas aquele que aprende a educá-las. Percebe a diferença? Hoje nós falamos muito sobre expressar sentimentos. Aristóteles falava sobre formar sentimentos, porque nem toda emoção merece ser obedecida. Às vezes sentimos inveja quando deveríamos sentir admiração. Sentimos raiva quando devíamos sentir paciência. Sentimos medo quando devíamos agir com coragem. A maturidade nunca consistiu em seguir todas as emoções. Ela consiste em aprender quais delas merecem ser seguidas. Talvez seja justamente isso que estejamos esquecendo.
A inteligência não serve apenas para resolver problemas matemáticos ou decorar informações. Ela serve, antes de tudo, para corrigir a nós mesmos. Para dizer ao próprio coração, eu sei que você está sentindo isso, mas vamos olhar os fatos antes de tirar uma conclusão. Esse diálogo interior é uma das maiores conquistas da civilização. É ele que impede que nos tornemos escravos do humor do momento. No fundo, a sociedade não está errando porque valoriza os sentimentos. Né? Eles fazem parte da experiência humana, né? E não podem ser desprezados. O erro está em colocá-lo no lugar da verdade. Sentimentos são excelentes companheiros de viagem, mas péssimos motoristas. Eles nos mostram como estamos vivendo a realidade, mas não determinam o que a realidade é. E talvez uma das maiores demonstrações de maturidade intelectual seja justamente essa: ter coragem de reconhecer que aquilo que sentimos pode estar errado. Porque é somente quando aceitamos essa possibilidade que começamos de fato a buscar a verdade. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreva, deixe seu like. E se concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.